toda a outra. Então isso aí, ó. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa. Boa noite aos nobres companheiros. Neste momento, passo a palavra ao companheiro secretário que faça a leitura da sessão anterior. Boa noite, obrigado, presidente. Boa noite aos nobres companheiros de mesa. Leitura da ata do dia 2 de dezembro de 2013. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2013, às 20 horas e 20 minutos, todos os vereadores reuniram-se na Câmara Municipal para uma sessão extraordinária. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei 054 de 2013, de autoria dos vereadores Eudes Oliveira e Ariovaldo. Dispõe sobre alteração na Lei 693 de 2012 para instituir pagamento de 13º salário ao prefeito e vice-prefeito do município de Alto Taquari, Mato Grosso, nos termos da Resolução de Consulta número 23 de 2012 do TCE-MT, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e da outras providências. Em seguida, o vereador João Fábio apresentou um requerimento de pedido de vistas ao projeto acima. Em seguida, o pedido de vistas foi à votação, sendo aprovado por 4 votos a favor e 3 contra, sendo contra os vereadores Eudes, Pedro e Ariovaldo. Leitura do requerimento 3 de 2013, de autoria dos vereadores João Fábio, Eugimar e Ivan, sendo o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 contra, sendo contra o vereador Eudes. Leitura da moção de pesar 10 de 2013, de autoria dos vereadores Pedro e Marilda, sendo aprovado por unanimidade. Leitura da moção de pesar 11 de 2013, de autoria de todos os vereadores, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, do qual eu, primeiro secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelo presidente após leitura e aprovação pelos demais vereadores. Senhor presidente. Companheiro João, ata aprovada. Companheiro Ivan, ata aprovada. Companheira Marilda, aprovada. Companheiro Leandro, Aprovado. Companheiro Dinão, aprovado. Companheiro Pedrão, aprovado. Companheiro Nego, Ata aprovada. ata aprovada. Leitura do projeto de decreto legislativo 03/2013. Projeto de decreto legislativo número 03 de 2013. Aprova as contas do município de Alto Taquari, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2012. O presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas por todos os efeitos as contas da Prefeitura Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Maurício Joel de Sá. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, 6 de dezembro de 2013, Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, Eudes Oliveira, presidente, vice-presidente Ivan Marion de Borba, membro Volmir Pedro Eblin. Relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Assunto: Balanço Geral do Exercício de 2012. Relator Eudes Medeiros de Oliveira. Interessado: Prefeito Municipal Maurício Joel de Sá. Nos processos 10.194, dígito 0 de 2013, 7.146, dígito 3 de 2012, 7.148, dígito 0 de 2012 e 400.237, dígito 7 de 2012. Quanto ao relatório,
trata o presente processo das contas anuais de governo do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Alto Taquari, gestão do prefeito Maurício Joel de Sá, intimado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo. Gestão fiscal financeira grave, ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas. Artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 9º, parágrafo 4º, artigos 48, 48A e 49 da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, item 4.6.1.2. 2. Segundo, sem classificação no anexo único da Resolução Normativa número 17 de 2010. 2.1. Os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de R$ 17.169.991,36, correspondente a 48,98% da RCL, ultrapassando do limite de alerta de 90% estabelecido no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, item 4.4.4.2.1. Diante da notificação, mesmo apresentou a defesa juntamente com os documentos ali acostados. Foi apresentado o relatório técnico sobre a defesa no seguinte teor: o senhor Maurício Joel de Sá, prefeito do município de Alto Taquari, efetuou as justificativas sobre os apontamentos contidos no relatório preliminar, conforme seguem. Primeiro, DB 08, gestão fiscal financeira grave, ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas. Artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 9º, parágrafo 4º, artigos 48, 48A e 49 da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 1.1. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, item 4.6.1.2. Defesa. O gestor discorda do apontamento relatado que as audiências foram realizadas, sendo que o que tem acontecido é que a população não participa de forma maciça e comprova a alegação por meio dos documentos anexados às folhas 7 a 12 do sistema Ctrl+P Malote Digital 216763-2013-01. Análise de defesa. Verificamos os documentos demonstrados pelo gestor e constatamos que estes não comprovam a realização da audiência pública nos termos estabelecidos no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois os eventos não foram realizados na Câmara Municipal, sendo que neste dispositivo fica evidenciado que as audiências públicas devem ser realizadas no Poder Legislativo, conforme transcrevemos. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Além disso, na SCI 023 de 2011, norma de controle interno municipal referente ao sistema financeiro, consta o seguinte: quadrimestralmente, ou seja, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, a Secretaria de Finanças e o Departamento de Contabilidade efetuarão a avaliação da realização da receita total, considerando o previsto no anexo de metas fiscais, demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre em audiência pública na Câmara Municipal. Pôde-se constatar no teor das atas que a audiência do primeiro quadrimestre foi realizada em uma escola municipal e as demais sequer mencionam o local de realização.
Outra observação importante é que o gestor não comprova que houve divulgação prévia sobre as realizações das citadas audiências, a fim de incentivar a participação popular. Também não constatamos comprovação de publicidade das citadas atas para dar conhecimento à população de forma tempestiva. Diante do exposto, mantemos o apontamento sem classificação no anexo único da Resolução Normativa número 17 de 2010. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 17.169.991,36, correspondente a 48,98% da receita, ultrapassando o limite de alerta de 90% estabelecido no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, item 4.4.4.2.1. Defesa. O gestor alega que o percentual que superou o percentual de alerta foi de apenas 0,8%, devendo ser um instrumento de orientação ao jurisdicionado para não infringir os limites legais. Relata ainda que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já tinha efetuado tal alerta em 2 de julho de 2012, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e a administração, preocupada com isso, tomou medidas para reduzir o percentual de gastos com pessoal. Ainda relata que este tribunal nunca incluiu tal apontamento na classificação de irregularidades nos entendimentos técnicos e decisões de consultas. Quanto à análise da defesa, informamos que, apesar do apontamento não possuir classificação em normas deste tribunal, este é pertinente a contas de governo, pois caso não haja a tomada das providências necessárias para não mais aumentar os gastos com pessoal, a consequência será o descumprimento do artigo 22 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos próximos exercícios. Destaca-se que o gestor não comprovou a tomada de providências para diminuir os gastos com pessoal. Faz-se necessário ainda ressaltar que as despesas com pessoal tiveram percentual maior que o apontado. Contudo, não podemos mensurar, face à ausência de prestação de contas dos recursos transferidos à Fundação Municipal de Saúde de Alto Taquari, FUNSAT, no qual deveria demonstrar os gastos com pessoal dessa entidade. Conforme relatado nas contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Alto Taquari, exercício 2012, no item 39, Saúde, do processo 10.173, dígito 7, de 2012, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Diante disso, convertemos o item em determinação para a gestão municipal, tome as medidas cabíveis para não incorrer na infringência dos artigos 22 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mantemos as recomendações e determinações contidas no relatório preliminar e acrescentamos uma nova determinação resultante da conversão da segunda irregularidade em determinação, permanecendo a primeira impropriedade conforme segue. Primeiro DB 08, gestão fiscal financeira grave, ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas. Artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 9º, parágrafo 4º, artigos 48 e 48A e 49 da Lei Complementar 101 de 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ponto 1.2. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, item 4.6.1.2. do parecer do Ministério Público de Contas. Por derradeiro, levando-se em consideração o que consta nos autos, o Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso, artigo 51 da Constituição Estadual, manifesta-se, a linha A, pela deliberação de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Alto Taquari, referente ao exercício de 2012, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 269 de 2007, sobre a administração do senhor Maurício Joel de Sá. A linha B,
pela recomendação em consonância com a equipe técnica para que o Legislativo Municipal determine a atual gestão que, a linha B1, se atente às regras necessárias de publicação e transparência na administração pública, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à imperiosa realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais. A linha B2, adote as medidas cabíveis para não incorrer na infringência dos artigos 22 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A linha B3, aperfeiçoe os serviços públicos de saúde e educação, melhorando o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil. A linha B4, apresente justificativas para a queda dos resultados dos indicadores, taxa de abandono, rede municipal até a 4ª série, 5º ano, EF, e taxa de abandono da rede municipal de 5ª a 8ª série, 6º ao 9º ano, EF, em relação ao próprio desempenho anterior, encaminhando plano de providências para melhorar os respectivos índices dos indicadores no prazo de 60 dias para posterior monitoramento desse Tribunal de Contas. A linha B5, apresente justificativas para a queda dos resultados dos indicadores, taxa de internação por IRA, infecção respiratória aguda em menores de 5 anos e taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório, doença cerebrovascular, em relação ao próprio desempenho anterior, encaminhando o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores respectivos no prazo de 60 dias para posterior monitoramento desse Tribunal de Contas. O voto condutor do relator das contas, conselheiro Sérgio Ricardo, concluiu-se pelo seguinte: conforme exposto, tenho a premissa conclusiva que a impropriedade remanescente refere-se a uma folha que não prejudicou a execução administrativa e financeira destas contas anuais de 2012, sem prejuízo de tecer orientações ao Legislativo do município para que recomende a esse Executivo Municipal a adoção das necessárias medidas a fim de evitar a reincidência, sob pena de consequências nas contas do exercício subsequente. Pontua ainda outros pontos positivos verificados neste balanço, tais como os demonstrativos contábeis consignaram de forma adequada e satisfatória a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município, sem qualquer inconsistência contábil, atendendo aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei número 4.320 de 1964, princípio constitucional da publicidade e princípio da transparência dos atos administrativos, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais princípios fundamentais que regem a administração pública. O município de Alto Taquari atendeu a todos os limites constitucionais e legais, a saber, primeiro, limite máximo de 54% com despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, limite máximo de 6% com despesa de pessoal do Poder Legislativo Municipal, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, limite mínimo de 25% com manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212 da Constituição da República. Quarto, limite mínimo de 60% da receita do retorno do Fundeb, com remuneração e valorização dos profissionais do magistério do ensino fundamental infantil, artigo 7º da Lei 9.424 de 1996 e artigo 60, parágrafo 5º do ato das disposições constitucionais transitórias. Quinto, limite mínimo de 15% com ações e serviços públicos de saúde, artigo 77, inciso 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Sexto, limite de 7% para o repasse anual ao Poder Legislativo Municipal, artigo 29A, parágrafo 2º da Constituição da República. Importante salientar que foi demonstrado no relatório técnico de auditoria que o município melhorou seu desempenho nas políticas públicas de educação e saúde em alguns itens elencados.
Na educação, analisando o resultado dos índices avaliados, o município apresentou um desempenho melhor do que a média da rede municipal brasileira em 70% dos indicadores elencados e obteve média abaixo da nacional nos itens referentes à taxa de reprovação. Rede municipal até quarta série, quinto ano de 2011. Taxa de reprovação da rede municipal de quinta a oitava série, de sexto a nono ano de 2011, e distorção idade série, rede municipal até a quarta série, quinto ano, em relação ao de 2011. Quanto à saúde, nota-se que o município apresenta um desempenho melhor que a média brasileira em 80% dos indicadores elencados. Nesse sentido, visando a continuidade da melhoria dos referidos resultados, score 0, recomendo ao atual gestor para que adote as providências necessárias ao aperfeiçoamento das políticas públicas no setor da saúde com relação à taxa de detecção de hanseníase em relação ao ano de 2011, e razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos. Há a necessidade de adotar medidas no sentido de melhorar tais indicadores, bem como a adoção das demais ações sugeridas pela equipe técnica constante do relatório de auditoria, o que visará a melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais. Posto isto, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º, artigo 71, inciso 1º e artigo 75 da Constituição Federal, artigo 47 e artigo 210, inciso 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 1º, inciso 1º e artigo 26 da Lei Complementar número 269 de 2007, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, artigo 174 e artigo 176, inciso 2º da Resolução número 14 de 2007 e Resolução Normativa número 10 de 2008, acolho o parecer número 7.826 de 2013, de lavra do Procurador do Ministério Público de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho, e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, referente ao exercício de 2012, CNPJ 01-362-680-0001-56, sob a gestão do senhor Maurício Joel de Sá, ressalvando o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, nos termos do artigo 176, parágrafo 3º da Resolução número 14 de 2007, vez que representam a posição dos atos e fatos registrados até 31 de dezembro de 2012, em obediência aos princípios fundamentais da contabilidade aplicados à administração pública, Lei Federal de Finanças Públicas número 4.320 de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000 e as prescrições da Constituição da República, inclusive os limites constitucionais. Recomendo ao Poder Legislativo Municipal que, quando do julgamento do presente balanço, oriente ao Poder Executivo que, primeiro, se atente às regras necessárias de publicação e transparência na administração pública, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à imperiosa realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais. Segundo, adote as medidas cabíveis para não incorrer na infringência dos artigos 22 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, aperfeiçoe os serviços públicos de saúde e educação, melhorando o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil. Por fim, no âmbito das competências atribuídas ao controle externo, determina ao atual gestor que se atente aos erros cometidos e os evite nos próximos exercícios, observando sempre os princípios da transparência e publicidade nos atos da administração, constitucionalmente previstos e essenciais ao desempenho da gestão de recursos públicos. Do exposto pelo tribunal e pelo interessado relator, pode analisar o que segue. Dessa forma, embora não se possa negar a existência de aperfeiçoamentos, devendo a administração pública municipal diligenciar no sentido de corrigi-las,
para que, em exercícios futuros, as mesmas não mais ocorram. No presente caso, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, entende que as mesmas devem ser valoradas com certa parcimônia. A conduta do gestor deve ser pautada dentro dos princípios esculpidos na Magna Carta, respeitando a lei orgânica. Destaca-se ainda que o município cumpriu todos os limites constitucionais de gasto com educação, saúde, folha de pagamento, Fundeb, folha de magistério, e que as irregularidades apontadas não traz prejuízo ao erário. Isto posto, o relator da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária é favorável à aprovação das contas do município de Alto Taquari, referente ao exercício de 2012, gestão do senhor Maurício Joel de Sá, Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2013, relator Eudes Medeiros de Oliveira. Senhor presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro João. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres pares, senhores colegas, todos aqui presentes. Nos honra com a presença dos senhores. Nós vamos avaliar, na verdade, acho que abonar o relatório do Tribunal de Contas a respeito das contas do nosso município, através da Prefeitura Municipal. E eu acho até que as contas foram bem avaliadas. Irregularidades, isso é comum, é impossível quase manter uma gestão sem alguma irregularidade. Acho que o prefeito realmente conduziu razoavelmente bem. Eu gostaria de citar apenas alguns tópicos em que ele pediu, de fato, para que a Câmara cobrasse do gestor público essas pontuais irregularidades ou algumas determinações que foram feitas. E eu me atenho aqui à questão do montante gasto com o pessoal, em que o tribunal reconheceu e realmente colocou isso como uma meta a ser objeto de trabalho para essa administração, que é a questão de baixar o índice de pessoal dentro do serviço público, o índice de gastos, a gente fala exatamente. Porque realmente nós estamos vivendo uma situação de valores muito altos nesse quesito. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, até citei a questão do percentual de pessoas envolvidas na administração, que é realmente alto. Isso é preocupante, porque além desse encargo direto, existem os encargos que realmente advêm dessas contratações. E nós estamos percebendo que ainda continuam as contratações, apesar de algumas medidas terem sido tomadas. Eu acho que é preciso ater com bastante atenção a respeito disso, porque realmente o município está beirando, vamos supor assim, um limiar bastante preocupante nesse aspecto. E a outra questão da transparência das contas públicas. Eu até não acho que seria para nós, efetivamente, as audiências que realmente pecou contra isso. Mas eu acho que a administração pode e deve usar alguns mecanismos que realmente traga para a sociedade, com mais facilidade, com mais objetividade, as contas públicas. Isso é possível, isso não é coisa tão difícil de se praticar. É levar à sociedade realmente aquilo que está sendo gasto, aquilo que está sendo arrecadado, para que realmente se torne uma administração transparente, como realmente a gente ouve muito esse tipo de argumentação no processo de campanha eleitoral. E que de fato a gente percebe, e o tribunal detectou também, que realmente não está havendo essa grande transparência que realmente é um carro-chefe nas campanhas. Mas, no mais, eu acho que realmente é uma prestação de conta bastante enxuta e eu acho que merece o nosso apoio. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro João. Companheiro Ivan. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa noite a todos que aqui se fazem presentes, aos companheiros de mesa, minha namorada Rayane, que veio acompanhar a sessão hoje. Isso que foi nos passado, com base no que o Tribunal de Contas fez a análise, levamos em conta que é uma análise muito complexa, são vários itens e fatores que devem ser analisados. Então, como a gente discutiu, até debateu na sessão passada, é impossível uma
administração estar 100% correta, porém, as irregularidades são leves, são indicações que o Tribunal de Contas está fazendo para que o Executivo possa melhorar, sim, o movimento financeiro, a transparência das atividades que são feitas. Então, levando em consideração ao que o Tribunal de Contas determinou aqui, cabe a gente apenas fazer algumas cobranças, como o companheiro João disse, com relação à questão de contratação, os cargos de confiança e demais notificações que foram feitas aqui. Então, acho eu que o parecer do Tribunal de Contas é superior ao nosso até, se é que posso dizer isso. E o prefeito, sim, teve alguns defeitos, porém esses defeitos foram leves. Então é isso, presidente. Obrigado, companheiro Ivan. Companheira Marilda. Primeiramente, boa noite a todos que se fazem presente, boa noite aos colegas de mesa. E nós estamos aqui analisando, né, a prestação de contas do ano de 2012 do prefeito Maurício. E já como nós falamos na última sessão, o Tribunal de Contas apresentou algumas ressalvas, mas ele teve a aprovação por unanimidade. Então, as ressalvas foram lidas aqui, que é sobre a transparência e com o pessoal, que parece que é um tanto grande, né, que ultrapassou aqui o limite de 90% como que diz aqui, de 90% do limite, né? Então, mas são coisas pequenas, eu acho, numa prestação de conta tão abrangente. Se o tribunal aprovou por unanimidade, eu acho que cabe a nós também até parabenizar o prefeito, porque a gente vê prestações por aí com muitas ressalvas, com muitas irregularidades. E essas, eu acredito que sejam pequenas, porque aqui o próprio prefeito Maurício esteve lá presente, se explicou e teve o apoio de todos, e a prestação foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Então, eu também aprovo essa prestação. Companheiro Leandro. Obrigado, presidente. Boa noite, companheiros de mesa, a todas as pessoas presentes aqui. Acho que é importante, isso que o companheiro João disse, a companheira Marilda também destacou, em relação às recomendações do Tribunal de Contas. A companheira Marilda disse que, por ser uma prestação de contas muito abrangente, ocorre muitas vezes de acometer alguns erros. Eu creio que são todas situações que, com empenho, com determinação, elas podem ser corrigidas, para que, assim como o Tribunal de Contas disse aqui no seu relatório, para que o Executivo não possa incorrer nessas mesmas atribuições, ou seja, nessas mesmas ressalvas. Mas eu gostaria de destacar os pontos positivos aos quais o próprio Tribunal de Contas destacou em relação à saúde, né, em relação à educação. Hoje, em 80%, né, o nosso município apresenta um desempenho melhor que a média brasileira, ou seja, apresenta um desempenho um desempenho melhor que a média brasileira em 80% dos indicadores elencados, ou seja, de 100% dos indicadores, o nosso município atende 80% dos indicadores na área da saúde, 70% dos indicadores de 100% em relação à rede municipal brasileira de ensino. Então, algumas coisas, é claro, como o companheiro João mesmo citou, né, não tem a possibilidade de um gestor público ele ser 100% talvez nas suas prestações de contas, não por maldade, mas muitas vezes querendo fazer o certo, muitas vezes acaba errando. E eu quero parabenizar também o Executivo, e dizer também que sou favorável, senhor presidente, parabenizar também a Comissão de Fiscalização pelo relatório, ora apresentado. Seria somente, presidente. Obrigado, companheiro. Companheiro Dinão. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Senhor presidente, com muita honra, como fui gestor dessa casa também por 2 anos, eu sei que a dificuldade é tão grande no Tribunal de Contas, as suas contas serem aprovadas, mas com determinações, com recomendações, o 2012, nós pegamos auditores de Câmara e Prefeitura, eles exigem muitos detalhes, que a gente não pode ter falha, mas essa é a realidade. Todos os gestores, eles têm que
se impor em qualificação. Então a gente tem que estar bem atento ao que pode acontecer. Mas parabenizar o prefeito municipal e toda a sua equipe dentro da prefeitura municipal, que deu esse empenho a ele, que deu essa gratificação a ele pela aprovação de suas contas. Nada mais, senhor presidente, meu voto vai ser favorável ao decreto legislativo. Obrigado, companheiro. Companheiro Pedro. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a essa casa, nobres vereadores. Eu também quero deixar aí os parabéns ao prefeito, né, porque é poucos prefeitos, né, Marília fala que aprova as contas do jeito que o prefeito passa para nós aqui. Só assim. Companheiro Nego. Obrigado, presidente. Em nome do presidente, cumprimento os nobres companheiros, a minha esposa, o Ramigli, vocês da internet, todos que fazem presente aqui nos assistindo, e vocês de casa aí. E eu também não tenho muito o que falar, não, presidente. Seu voto, companheiro? Favorável. Seu voto, companheiro Pedro? Aprovado. Companheiro Dinão? Aprovado. Companheiro Leandro? Aprovado. Companheira Marilda? Aprovado. Companheiro Ivan? Favorável também. Companheiro João? Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 03, aprovado. Então, nesse momento, encerramos essa sessão e peço aos nobres companheiros que temos mais uma extraordinária neste momento. Se alguém queira 5 minutos, fique à vontade. Ou podemos dar procedimento? Podemos? Obrigado a todos, companheiro secretário. Leitura da ata do dia 9 de dezembro de 2013. Aos 9 dias do mês de dezembro de 2013, às 20 horas, todos os vereadores reuniram-se na Câmara Municipal para uma sessão ordinária, exceto o vereador Eudes Oliveira. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de decreto legislativo 03 de 2013, de autoria da mesa diretora. Aprova as contas do município de Alto Taquari, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2013. Leitura do parecer da comissão competente. Após leitura, o mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária ao término desta. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, do qual eu, primeiro secretário, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo presidente após leitura e aprovação pelos demais vereadores. Companheiro João? Ata aprovada. Companheiro Ivan? Aprovada. Companheira Marilda? Ata aprovada. Companheiro Leandro? Aprovada. Companheiro Dinão? Aprovada. Companheiro Pedrão? Aprovado. Companheiro Nego? Ata aprovada. Ata aprovada. Leitura do projeto de lei 050 de 2013. Projeto de lei número 050 de 2013, de 29 de outubro de 2013. Dispõe sobre a criação do posto de identificação municipal e do cargo em comissão na estrutura organizacional do município e dá outras providências. O prefeito municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, na pessoa do senhor Maurício Joel de Sá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o posto de identificação de Alto Taquari, Mato Grosso,
o qual terá a finalidade de prestar serviços de identificação civil, criminal e necropapiloscópica a toda a sociedade. Artigo 2º. Ante a natureza social dos serviços a serem prestados, o posto de identificação de Alto Taquari, Mato Grosso, ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 3º. Fica criado na estrutura organizacional do município, em especial no anexo 1º da Lei Municipal nº 390, de 10 de novembro de 2004, hierarquicamente vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, o cargo de provimento em comissão, a saber: cargo diretor de seção de serviços sociais. Quantidade de vagas 1. Requisitos: curso de identificação civil, criminal e necropapiloscópica. Carga horária 40 horas semanais. Natureza do vínculo: temporária. Salário R$ 2.121,10. Artigo 4º. A habilitação mínima necessária para a ocupação do cargo de diretor de identificação civil, criminal e necropapiloscópica é a aprovação em estágio, a fim de obter habilitação para exercer a função de identificador no posto de identificação do município de Alto Taquari, Mato Grosso. Artigo 5º. As despesas previstas nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Alto Taquari, Mato Grosso, 29 de outubro de 2013, Prefeito Municipal Maurício Joel de Sá. Mensagem ao projeto de lei número 050 de 2013, de 29 de outubro de 2013. Encaminha o projeto de lei número 050 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do posto de identificação municipal e do cargo em comissão na estrutura organizacional do município e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, segue com o presente projeto para apreciação dos senhores vereadores a respeito de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o posto de identificação de Alto Taquari, Mato Grosso, bem como o cargo em comissão de diretor de seção de serviços sociais. Todos somos sabedores da necessidade que se tem de criar um posto de identificação civil, criminal e necropapiloscópica neste município de Alto Taquari, Mato Grosso, a fim de atender às necessidades da população, pois até mesmo para obter um RG, os moradores deste município têm que recorrer a postos de identificação localizados nas cidades vizinhas, gerando um grande transtorno aos mesmos. É notório, portanto, os benefícios que a criação do referido posto de identificação trará à população taquariense. Ainda a fim de executar os serviços competentes do posto de identificação civil, criminal e necropapiloscópica, cria-se o cargo comissionado diretor de posto de identificação, o qual deverá ter a habilitação necessária ao exercício do